Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Gente, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, é muito importante, é de graça a sua inscrição. Então sobe o like, se inscreve no canal e vamos com tudo, vem comigo, vamos falar de Vasco. Vamos falar sobre a renovação de contratos de alguns jogadores, outros serão dispensados, né? Sabemos disso. E acho que não vale a pena ficar, vamos trazer a informação depois, no segundo, no terceiro momento. Não, as coisas já estão acontecendo, o Vasco já começou sim o planejamento. É claro que existe ainda a possibilidade de Série B, então existe aquele certo cuidado, né? Um planejamento de Série A uma coisa, planejamento de Série B totalmente outra. Certo é que o Vasco já tem um elenco, dificilmente o Vasco vai se desfazer desse time, desse elenco e tudo mais, exceto alguns jogadores que foram importantes para o Vasco. Vou comentar um por um aqui, o nome de cada um, e você vai falando aqui embaixo, vai comentando aqui se você manteria um, não manteria o outro e tal. Vou deixar claro a situação de cada jogador e vou deixar também a minha opinião, tá? Mas antes de falar sobre esses jogadores, eu quero falar os números do técnico Ramon Dias à frente do Vasco, tá, nos jogos como mandante. O Ramon Dias disputou 11 jogos como mandante desde sua chegada, né? E ele obteve 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Um excelente aproveitamento, tá? Eu vi muita gente dizendo aqui que, enfim, que é um jogo muito complicado contra a equipe do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino não disputa mais nada nesse Campeonato Brasileiro. Nada vezes nada, tá? Isso é fato, eu não estou contando história para você. E o Vasco, desde que o Red Bull virou o Red Bull Bragantino, o Vasco ainda não venceu. Então acho que chegou a hora, eu acho que é o momento certo, no momento certo da história do Vasco também. O Red Bull não é esse bicho-papão todo também. Vai ser difícil? Vai. Mas não é esse bicho-papão. Tá aí o Grêmio ontem, venceu o Vasco 1-0, um jogo muito duro. O Vasco fez frente com o Grêmio lá dentro também. Isso passa muito pelo processo do Vasco, né? Realmente o Vasco teve que entrosar com o Ramon Dias no meio da temporada, refazer o time, refazer o planejamento. Então, o planejamento absurdo e ridículo feito pelo Paulo Brax, Luiz Melo no início da temporada, enfim, não surtiram efeito. Está aí, tá o resultado do mau trabalho. O que acontece no Vasco hoje é resultado do mau trabalho. O Vasco não deveria estar disputando para não cair no ano de maior investimento da sua história, né? Esse é um ano que o Vasco mais investiu na história, dinheiro, grana, botando lá, comprando jogadores. Mas é isso, vamos parar com esse mais. Teve dinheiro, teve sim mais de 120 milhões para o clube comprar jogadores. Isso aí é incompetência de Paulo Brax e também lá atrás Luiz Melo. Faço questão de ressaltar isso aqui. Bom, dito isso, eu quero trazer a informação agora desses jogadores, tá? Dessa remontagem de elenco, desse novo time, né? E alguns jogadores sabemos que serão dispensados, né? E aqui está o Robson Bambu. Não manteria, tá? Um zagueiro custa caro, né? A manutenção desse atleta. O Corinthians se desfez por isso, né? O salário dele não é baixo, tá? Estou falando aqui de 400 mil reais, né? E um zagueiro que, enfim, eu sinceramente acho que o Vasco tem melhores opções no mercado, tem que olhar, então dispensaria. Rossi, eu manteria. Rossi é um cara de muita vontade, de muita determinação, é novo ainda, merece um contrato melhor com o Vasco, ama o clube e tem lenha demais para queimar. Tá? O Rossi é um jogador de explosão e esse tipo de atleta é importante no elenco. Ele decidiu alguns jogos com a camisa do Vasco. Contra o Corinthians não foi bem, mas só não jogou bem contra o Corinthians. Inclusive ontem entrou e não entrou mal, entrou bem também no jogo. Então eu manteria. Praxedes, eu tinha uma opinião sobre esse jogador, né, o Praxedes, e vocês realmente falaram, Eduardo, eu não pagaria 27 milhões de reais no Praxedes, não. Tentaria mantê-lo de outra maneira, tipo, renovando o contrato de empréstimo dele com o Vasco, caso o Red Bull Bragantino aceite. Só uma observação, o Praxedes não joga mais esse ano com a camisa do Vasco, por quê? O Red Bull Bragantino é dono do passe dele, a cláusula, um contrato explica isso, né? Então ele está fora desse jogo, né, por questão contratual, tá, do último jogo do Vasco no campeonato, e o Praxedes é jogador do Bragantino, então fora do jogo. E eu manteria, porém, de outra forma, não comprando e sim tentando uma renovação de contrato desse volante, né? Segundo volante aqui,
apenas 21 anos, aí sim, se tiver uma temporada inteira, temporada cheia, desenvolvendo bom futebol, vale o investimento. Se não, faz um investimento em outro jogador, um jogador mais, enfim, mais robusto, né? Porque é muito dinheiro. Num volante, 27 milhões é muita grana. Enfim, eu realmente não pagaria esse valor, tá? Aí compartilhando da opinião de vocês. Outro jogador aqui, esse eu manteria, enfim, 10 milhões de reais. Ivan, goleiro do Corinthians. Acho excelente goleiro, o goleiro que vai chegar em algum momento da carreira dele na seleção, tá? Ele vai chegar na seleção brasileira, tá? Um cara realmente que sabe das coisas e, enfim, ele honrou a camisa do Vasco. Só que, infelizmente, quando o Maurício Barbieri barrou, né, eu fiquei chateado, porque o Ivan estava numa crescente, né? Mas depois o Léo Jardim desenvolveu o bom futebol dele, é um grande arqueiro também, foi bem. Então, assim, o Ivan eu manteria. Acho que temos dois excelentes goleiros. Eu acho que. E a intenção também do Vasco é contar com o Ivan para a próxima temporada, tá bom? Paulo Henrique, lateral, destaque do Vasco no final da temporada. Manteria, tá? Mas eu vou explicar a situação complexa do Paulo Henrique. Olha só, manteria ele. Ele veio para o Vasco por empréstimo. O Atlético usa o Vasco como vitrine, isso é super normal. Veio para ser reserva do Puma, mas se destacou, né? Envergou muito bem a camisa do Vasco, porém não tem um valor fixado, não tem passe fixado por esse atleta, né? Paulo Henrique, lateral direito, excelente lateral. Manteria, mas o Vasco vai ter que discutir com o Rodrigo Caetano, que hoje é o homem forte de futebol do Atlético Mineiro, vai ter que realmente rever essa situação. E aí é aquela parada, né, gente? Eu realmente acho difícil, tá? Sendo muito sincero aqui com vocês. A não ser que o Atlético Mineiro aceite, aí o Vasco renove o contrato, enfim, coloque uma grana na mesa e consiga realmente exercer. Exercer não, porque o Vasco não tem opção de compra, então vai ser difícil, depende de uma negociação. Sebastião Ferreira, não manteria. Não manteria. Atacante, centroavante, não fez nenhum gol, ainda perdeu o gol de vitória do Vasco, poderia ter dado vitória para o Vasco em alguns momentos, mas eu não manteria. É um atleta, enfim, que não contribuiu muito, não ajudou, né? Então eu não manteria. Não tem. Zé Gabriel, manteria. Zé Gabriel é um jogador que sabe das coisas, foi inventado pelo técnico Ramon Dias, né? Ou reinventado para o futebol. Estava muito mal, todo mundo pedia, eu pedia, você pedia, todo mundo pedia a saída do Zé Gabriel. Então, assim, Zé Gabriel realmente fez um segundo turno excepcional com a camisa do Vasco. Ano passado também, no momento do acesso, naquela batalha de Itu, ele fez um grande jogo com a camisa do Vasco. E de lá para cá, principalmente tinha a chegada do Ramon Dias, né? Um menino realmente muito novo, 23 anos, tá jogando um bolão como primeiro volante. É só você reparar no estilo, no jeito do Zé Gabriel jogar, que você realmente enxerga um Zé Gabriel diferente. Então, o Zé Gabriel, assim, ele pertence ao Vasco, o problema dele é o tempo de contrato. Então, eu renovaria o contrato dele, tá, por, assim, 4, 5 anos, colocaria uma multa rescisória alta, né? Lembra quando ele foi trocado pelo Bruno Gomes e tal, com o Internacional? Então, eu manteria o Zé Gabriel. Alex Teixeira, né? Aqui eu sei que eu vou dividir opiniões. O Alex Teixeira tem 32 anos. O Vasco esticou o contrato dele. O Alex Teixeira não foi bem, mais uma vez, né? Foi bem, oscilou em alguns jogos, né? Recebeu oportunidade também com o técnico Ramon Dias, né? Como titular, entrando no segundo tempo. Ah, Eduardo, mas o Ramon demorou para colocá-lo no time. Gente, eu vou falar um negócio para vocês aqui, sendo muito sincero, tá? E eu tenho uma dúvida para falar do Alex, porque pedimos tanto o retorno desse atleta, mas, sabe, de repente você vê o jogador, encontra assim, cara, por que não desenvolveu? O que aconteceu realmente com o Alex Teixeira? É uma situação realmente inexplicável, né? Não tem como encontrar palavras, mas depende, de repente um contrato por produtividade, algo nesse sentido, tem como você conversar com o jogador e aí sim, talvez assim, tá, eu manteria o Alex Teixeira. Agora você pagar um salário mais alto, num jogador que o Ramon Dias deixou claro que não vai aproveitar, que não vai ser a prioridade, pelo menos assim, do Vasco no time titular. Então o Vasco tem que realmente olhar para o mercado e fazer outras opções, né? Serginho não manteria, fez um gol pelo Vasco na vitória contra o Atlético Mineiro aqui no Maracanã,
E assim, é o último jogador aqui, acho que é o último, né? Não sei se tem mais aí, se tiver mais, você deixa aqui embaixo nos comentários. Tá? Os outros têm contrato, alguns jogadores voltam também para o Vasco, voltam, retornam, e o Vasco deve negociá-los novamente e tudo mais. Tá certo? Então é isso. Fica atento aí, ligado. Hoje tem corte. Presta atenção, muita gente aí, Eduardo, tá repetindo o vídeo. Gente, tem horários, alguns horários que as pessoas não assistem. Então, assim, é natural. Pô, quando você coloca ali corte do canal, tá lá, tem um corte do canal no final do dia, tem um corte do canal no meio do dia. Isso tudo é muito normal, não só no meu, mas em todos os canais, tá certo? Então, é isso. Segue o canal aí, se inscreve, sobe o like e vem comigo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.